Olá pessoal, eu sou o professor Wagner de Biologia e a convite do curso Gênios vou mostrar para vocês um assunto extremamente importante para o vestibular, para o Enem, que é a tecnologia do DNA recombinante. Quando é que começa essa história de DNA? Na realidade, lá na década de 50, com a descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick. A partir daí, a molécula de DNA começou a ser cada vez mais investigada, cada vez mais estudada, e se percebeu que ela era extremamente importante para as questões da herança. Da década de 1970 em diante, a tecnologia do DNA recombinante toma impulso com a produção de um primeiro DNA recombinante, o da insulina, que permitiu a produção da insulina humana por outros organismos em laboratório, com um ganho substancial para os indivíduos que são diabéticos e que dependem do uso dessa substância. A partir da década de 90, a tecnologia ganha ainda mais impulso com a produção de plantas transgênicas e, mais recentemente, com o desenvolvimento dos testes genéticos, o tão conhecido teste do DNA, que vocês ouvem falar na mídia, que já apareceu inclusive em algumas novelas. Mas quais são as ferramentas que a tecnologia do DNA recombinante usa? Vocês lembram? Não lembram? Então, vem comigo. A primeira ferramenta utilizada pela tecnologia do DNA recombinante é a enzima de restrição. Mas o que é uma enzima de restrição? Onde ela é produzida? Uma enzima de restrição é produzida por bactérias e serve basicamente para a bactéria se defender da ação de um DNA exógeno, isto é, de um DNA injetado nessa bactéria por um vírus parasita, por um bacteriófago. A intenção do vírus, ao injetar esse DNA na bactéria, é passar a comandar a fisiologia, o funcionamento da bactéria, permitindo que ele se reproduza dentro dessa bactéria. Terminada essa multiplicação do vírus, ele simplesmente destrói a bactéria e se espalha para infectar novas bactérias. A tecnologia do DNA recombinante identificou várias dessas enzimas produzidas por bactérias. Se descobriu que elas cortam o DNA de duas formas distintas, produzindo extremidades coesivas, são extremidades complementares, ou extremidades abruptas. A tecnologia usa principalmente a primeira forma de corte, porque criando-se extremidades coesivas, é mais fácil depois ligá-las novamente com um tipo de enzima especial. Então, a enzima de restrição é isso. Aqui está um exemplo dessa enzima. A enzima BAM-H3, produzida por uma bactéria, faz um corte num trecho de DNA que ela identifica, o seu sítio de restrição, que tem a seguinte sequência de bases, GGA-TCC. E repare que a sequência é a mesma na outra cadeia do DNA, só que em sentido inverso. O ponto de corte está indicado pela seta. Ele é o mesmo nas duas cadeias e, quando o corte termina, as duas extremidades são complementares. Cada uma dessas enzimas que foi sendo descoberta pela tecnologia do DNA recombinante foi rotulada, recebeu um código. Essa, por exemplo, que você vê aqui, recebeu o código BAM-H1. As três primeiras letras indicam a espécie de bactéria que produz essa enzima. A letra H indica a cepa bacteriana que está produzindo essa enzima. E o númerozinho final, 1, 2, 3, indica que foi a primeira, a segunda ou a terceira enzima descoberta neste tipo de bactéria. Então essa é a nossa primeira ferramenta, a enzima de restrição. Embora seja fabricada por uma bactéria, é utilizada hoje pela tecnologia do DNA recombinante para cortar o DNA de interesse na pesquisa, para cortar o DNA no ponto exato de interesse da pesquisa, já que cada tipo de enzima de restrição identifica uma sequência única de nucleotídeos do DNA e corta exatamente naquele ponto que é o seu sítio de restrição.
Você sabe qual é a segunda ferramenta da tecnologia? Vem comigo. Eu já mostrei para vocês qual é a primeira ferramenta utilizada pela tecnologia do DNA recombinante, as enzimas de restrição. Vamos para a segunda. A segunda ferramenta são os chamados plasmídios. Mas o que é isso? Um plasmídio é um pequeno DNA extracromossomial encontrado normalmente em bactérias, mas também em algumas leveduras. É um DNA pequeno que comumente apresenta 2, 3, às vezes 4 genes. E entre esses genes existe sempre, no mínimo um, que vai servir para essa bactéria resistir à ação de algum antibiótico no meio onde ela vive. Os antibióticos podem ser fabricados por outras bactérias, podem ser fabricados por alguns vírus e servem para esses produtores atacarem bactérias, destruírem bactérias que tentem competir pelo mesmo tipo de alimento. Para se defender, as bactérias então precisam ter alguma maneira de fabricar uma substância que impeça a ação desse antibiótico. E isso é feito, em geral, por genes que elas portam nos seus plasmídios. O plasmídio, portanto, é um DNA extracromossômico que serve para a bactéria se defender. Mas como é que a engenharia genética usa o plasmídio como uma ferramenta? Na realidade, para funcionar como ferramenta, esse plasmídio precisa ser retirado da bactéria, cortado num ponto específico com a utilização de uma enzima de restrição, dentre as muitas já catalogadas pela tecnologia, e depois, a esse plasmídio é acrescentado o gene identificado que se queira utilizar. Por exemplo, aquele gene produtor da insulina humana. Ele pode ser ligado a esse plasmídio, compondo-se assim um plasmídio recombinante. Esse plasmídio, depois de devolvido à bactéria de origem, vai ser traduzido naquela substância que o gene é capaz de produzir. No exemplo que eu dei, a insulina humana. Então, o plasmídio é a nossa segunda ferramenta da tecnologia do DNA recombinante. Vai servir para introduzir na bactéria um gene que originalmente não era dela, mas que poderá ser utilizado por ela para fabricar a substância do nosso interesse. A terceira ferramenta eu mostro também agora. A terceira ferramenta é um tipo de vírus, aquele mesmo vírus parasita da bactéria, o bacteriófago. Esse vírus, ele é capaz de se acoplar à bactéria, injetar o seu DNA na bactéria e esse DNA passa a comandar as funções da bactéria, reproduzindo o vírus dentro dela. Repare na imagem como é o bacteriófago. Ele tem uma cápsula com uma longa cauda e dentro dessa cápsula é onde se encontra o seu DNA. Através dessa longa cauda, ele se acopla à bactéria e injeta o DNA que ele contém, para que esse DNA então comande as ações da bactéria. E a tecnologia do DNA recombinante? O que faz com esse bacteriófago? Na realidade, extrai o seu DNA, tira a parte mais central desse DNA e substitui por aquele pedaço de DNA do nosso interesse. Mais uma vez, poderia ser um gene do qual queremos a proteína que ele vai ser capaz de traduzir. Então, esse pedaço de DNA inserido no DNA do bacteriófago é devolvido a esse bacteriófago. E, em contato com a bactéria, ele vai injetar esse DNA na bactéria e esse DNA, ligado depois ao DNA da bactéria, vai permitir que ela fabrique aquela mesma substância do nosso interesse, relacionada a esse gene quando ele for traduzido. Então vamos agora, passo a passo, verificar como se pode produzir um micro-organismo recombinante. Um micro-organismo que contenha no seu interior aquele gene do nosso interesse e que seja capaz depois de traduzir esse gene na substância que nós queremos
obter. O primeiro passo seria a obtenção do DNA a ser clonado. Isso pode ser feito identificando-se no DNA o gene do nosso interesse e cortando com as enzimas de restrição. O segundo passo seria a preparação do nosso vetor. Se o vetor é o plasmídio, eu então retiro esse plasmídio da bactéria, corto o plasmídio com a mesma enzima de restrição e encaixo esse gene do meu interesse no plasmídio. O terceiro passo seria a ligação desse vetor com o inserto. Usa-se uma enzima DNA ligase que vai funcionar como cola, grudando esse gene no restante do plasmídio. Com isso, eu tenho um DNA recombinante que contém o DNA do plasmídio bacteriano e mais aquele gene do meu interesse. Agora eu reintroduzo esse plasmídio a uma bactéria, é a transformação dessa bactéria. Essa bactéria colocada em meio de cultura adequado vai começar a traduzir esse gene insertado naquela proteína, naquela substância, pode ser um hormônio, uma enzima, do meu interesse. Mas ela vai ter que concorrer com outras bactérias que talvez não tenham esse plasmídio e que seriam mais velozes na produção de outras substâncias. Para que isso então não aconteça, eu preciso fazer uma seleção e manter apenas essas bactérias recombinantes na minha placa de cultura. Como eu faço isso? Adicionando um antibiótico. Sabendo-se que o plasmídio contém um gene, pelo menos, de resistência a antibiótico, qualquer bactéria que não tenha esse plasmídio, com o contato com o antibiótico, vai ser completamente eliminada da minha placa de cultura. E assim eu só vou ter as bactérias que irão produzir a substância do meu interesse. Repare, então, no esquema, o passo a passo dessa produção. Veja, então, na figura, o passo a passo da construção do DNA recombinante. Primeiro, a molécula de DNA de um plasmídio circular é cortada utilizando-se enzimas de restrição. Depois, é encaixado nesse plasmídio aberto o pedaço de DNA do nosso interesse e ele é colado a molécula de DNA plasmidial com a DNA ligase. Após isso, ele é inserido na célula hospedeira, que irá então produzir a nova proteína. Veja na próxima figura um exemplo, o da produção da insulina recombinante, lá em 1978. O DNA de insulina foi insertado no plasmídio extraído de uma bactéria e, depois de devolvido, permitiu a essa bactéria produzir, então, a insulina humana. Essa produção de insulina humana foi uma grande vitória dos diabéticos, pois permitiu que eles deixassem de usar insulina bovina ou suína, que trazia uma série de efeitos colaterais a longo prazo. Vamos então agora resolver uma questão do Enem. Um novo método para produzir insulina artificial, que utiliza tecnologia de DNA recombinante, foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, UNB, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. A pergunta é: a produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência, item A, o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. Nós vimos ao longo de nossa aula que não é isso o objeto da tecnologia. Item B, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, mais uma opção errada. Item C, o progresso na técnica da síntese química de hormônios. Embora a tecnologia do DNA recombinante esteja voltada para a síntese de hormônios no laboratório, é por meio do uso de bactérias, não é uma síntese artificial, química. Letra D.
o impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Essa seria a opção correta. A utilização de insulina humana fabricada por essa tecnologia permitiu-se evitar os efeitos colaterais da insulina anteriormente utilizada e que era obtida de pâncreas de animais abatidos. E a letra E, a criação de animais transgênicos, embora seja uma das ações da tecnologia do DNA recombinante, não tem a ver com essa nossa questão. Espero que vocês tenham esclarecido as suas dúvidas sobre a tecnologia do DNA recombinante com essa nossa aula. E continuem assistindo a outras aulas do Grupo Gênios.